Está escrito assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa ou celebramos, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Até aqui. É interessante esse texto, porque ele já está bem explícito, né? Ele fala, e eu quero falar exatamente sobre isso. Cristo também fazer e remeter essa palavra sobre a Páscoa a um verdadeiro, aquele que dá todo sentido a ela. Como Paulo escreve à igreja de Coríntios, ele fala assim: porque Cristo, Ele é a nossa Páscoa. Ele foi o Cordeiro Pascal que foi imolado, foi morto por nós. A tradução portuguesa fala que ele foi imolado. A revista atualizada Almeida e corrigida fala que ele foi morto. Então, Jesus como cordeiro, ele foi levado como cordeiro mudo, como uma ovelha muda ao matadouro. Ele foi exposto como vergonha, objeto de vergonha por toda a humanidade, para que toda a humanidade pudesse ser livre, sarada, transformada e vivesse em alegria. Mas para que nós possamos remeter a Cristo tudo isso, nós precisamos entender, afinal de contas, o que é a Páscoa, né? Páscoa é quando nós lemos esse termo dessa palavra em hebraico, ela quer dizer Páscoa Pessah, ou passar por cima, poupar, que na verdade isso ocorreu lá no Egito, quando a palavra diz, há mais de 2000 anos atrás, o povo hebreu, o povo judeu, o antigo povo hebreu, eles estavam vivendo uma opressão na terra do Egito, por mais de 430 anos ali, eles sofreram naquele lugar. Pastor, mas como eles chegaram ali? Aí nós precisamos voltar a um homem chamado José, igual um aluno perguntou lá do José Lino, é o José de Canaã? É o mesmo José de Canaã, que ele na verdade foi vendido como escravo, ele foi acusado injustamente, ele foi parar na prisão egípcia, ele revelou os sonhos de Faraó, e Faraó honrou a vida daquele homem, que na verdade era um jovem na época, e ele colocou José como o segundo maior homem na terra do Egito, ele colocou José como um governador ali naquela terra, e José viveu ali, ele constituiu família ali, ele se casou, teve filhos, e até então José, ele era só, mas depois ele constituiu família, e a Bíblia diz que todo o povo, através de José, o povo hebreu, o povo judeu, eles se multiplicaram na terra do Egito. E foi passando a genealogia, foi passando cada geração, e foi aumentando o número de judeu a partir de José. E a palavra diz que em um dado momento o Faraó ficou preocupado, e então ele começou a oprimir aquele povo hebreu, o povo judeu naquela terra. Eles foram colocados para fazer trabalho escravo, eles foram oprimidos, chicoteados, e porque, irmãos, quando alguém é oprimido, ele não sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. Quando alguém se sente prisioneiro, quando ele está se sentindo prisioneiro ainda numa terra estrangeira, essa pessoa, ela perde o sentido daquilo que o Senhor chamou para ela fazer. O povo judeu, eles estavam sendo oprimidos e eles tinham perdido a sua identidade. Eles não sabiam mais que valor que eles tinham. Então eles ficaram aprisionados, cativos, oprimidos, mais de 430 anos na terra do Egito. E a palavra de Deus fala que o Senhor então, um belo dia, ele ouve alguém orando,
E na verdade era o povo judeu orando, que não estava mais aguentando aquela opressão. Sabe, eu quero começar a ministrar algo no teu coração nessa noite, que na verdade fala muito a respeito da oração do povo judeu naquela época. Porque tem momentos na vida que nós nos cansamos. Tem momentos na vida que nós olhamos e falamos assim: chega, eu preciso dar um basta nessa situação. Talvez nós olhamos para a nossa vida e nós olhamos para ela e falamos assim: não está do jeito que eu gostaria. Tem coisas que eu preciso ainda viver. Eu acredito que o Senhor tem algo maior para mim, que isso é muito pouco daquilo que o Senhor pode fazer na minha vida. Sabe, o que eu estou vivendo, eu estou assim, mas eu não sou assim, eu não mereço isso, eu não fui chamado para isso. Então tem hora que nós queremos dar um basta nessa situação de calamidade, de sermos subjugados, de muitas vezes nos sentirmos para baixo, de sermos cauda, de sermos pessoas que estão sendo muitas vezes excluídas. Irmão, eu não sei o que você tem passado, mas se tem uma coisa linda na palavra de Deus, é que um dia o povo de Deus também se cansou de ser escravo, de ser oprimido. Sabe, talvez eu estou falando com pessoas que estão se sentindo presas, aprisionadas, infelizes, que estão se sentindo como alguém que não está cumprindo o seu propósito. Talvez hoje é a noite do basta na tua vida. Talvez hoje é a noite de você dizer: chega, essa vida não é a vida que eu pedi a Deus. A partir de hoje eu vou viver uma virada na minha vida. Porque se um dia um povo, que era o povo de Deus, eles deram basta naquela situação, eu também hoje vou dar um basta nessa situação de calamidade, de dificuldade. Deus é o Deus que ouve a nossa oração. E Deus vai ouvir a tua oração se você clamar igual aquele povo clamou. Então o povo judeu clamou. E a Bíblia diz que quando eles clamaram, o Senhor ouviu. E quando o Senhor ouviu, o Senhor falou para eles assim: eu vou levantar um libertador, alguém que vai ser usado, alguém que vai, com a tua vida, ser um instrumento para tirar vocês dessa terra, para livrar vocês desse cativeiro. Sabe, traçando um paralelo entre esse libertador que Deus iria levantar aqui, é um homem chamado Moisés. Nós também podemos olhar na pessoa de Jesus, alguém que olhou para nós, muitas vezes aprisionados, muitas vezes oprimidos, e quando nós clamamos a Ele, entendemos que Ele pode nos ajudar. Jesus, Ele se coloca como um libertador, alguém que vai estender a mão e vai nos tirar de todas as amarras, as algemas, as prisões, vai nos libertar de tudo aquilo que é sofrimento, que é engano, que é uma situação de calamidade que nós não gostaríamos de estar enfrentando. E Ele se coloca como um libertador para mudar a nossa vida. A palavra diz em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Quando nós invocamos o nome de Jesus, essa verdade, Ele liberta a nossa vida. Jesus Cristo é aquele que pode nos libertar. A palavra de Deus diz assim que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Às vezes a gente pergunta assim: mas livre do quê? Quantas vezes a gente vive situações na vida que a gente sente que nós estamos aprisionados, que a gente se sente que não estamos vivendo o que deveríamos viver. Parece que estamos dentro de uma retoma, parece que estamos vivendo olhando o mundo passar. Mas existe um Deus que Ele quer nos libertar e nos fazer sair fora da casinha, fora da caixa. Você já viveu assim, parecendo que você está vegetando, que o mundo está passando e você está ficando para trás? Chegou a noite da libertação na tua vida. Chegou a noite da mudança, da transformação. Chegou a noite da redenção. Assim como Jesus, Ele veio redimir a vida de toda a humanidade, nós podemos tomar posse disso e viver uma redenção na pessoa de Jesus Cristo, para não mais sermos escravos do medo de qualquer situação, mas sermos filhos de Deus, porque é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Então Jesus, Ele também se coloca como um libertador. E Deus levanta Moisés para ser um libertador na terra do Egito. E começa ali, a partir de Moisés, que nasce, que na época Faraó estava matando as crianças. Joquebede
a mãe de Moisés, que dá luz a Moisés, ela coloca aquele menino num cestinho, coloca no rio Nilo, e esse menino vai parar justamente aonde a princesa, a filha de Faraó, estava se banhando. E aquela moça, aquela jovem, ela pega aquela criança e ela cria aquela criança no palácio. Olha o que Deus faz. Deus, ele levanta um libertador, mas primeiro o Senhor precisa fazer com que esse libertador, ele conheça de toda a ciência do povo egípcio, ele conheça da sabedoria daquele povo, ele cresça dentro do palácio. Olha o que Deus faz. Deus pega um libertador que Faraó estava procurando para matar e coloca ele dentro do palácio. O que eu quero começar a declarar na tua vida aqui hoje, que Deus, ele vai confundir o inimigo. Satanás, ele não vai mais te oprimir. O Senhor, ele vai vendar os olhos do diabo para que ele não mais te enxergue. E você vai começar a viver na presença de Deus como um príncipe do Senhor. O Senhor olhou para Jacó e disse para Jacó: você não vai se chamar enganador, mas você vai se chamar príncipe de Deus, Israel de Deus. Porque na verdade o Senhor Jesus nos chamou para sermos príncipes dele, do seu povo, para vivermos as coisas excelentes do Senhor. E o Senhor coloca então Moisés para ser criado no palácio, e ali começa a saga do Êxodo. O Êxodo significa saída, e o Senhor quer tirar o povo de Deus, que está cativo mais de 430 anos na terra do Egito, para poder libertá-los de todo aquele passado de sofrimento e introduzi-los e colocá-los numa terra boa, que emana leite e mel, a terra que Deus jurou desde Abraão a entregar para aquele homem e para toda a sua posteridade. A Bíblia fala sobre uma terra de deleites, uma terra de delícia, uma terra que emana leite e mel. Se eu for aqui fazer uma analogia, existe um Deus que quer nos levar para vivermos uma terra de deleite, uma terra de delícia, não apenas uma vida abundante aqui, mas uma vida eterna com Ele no céu. Não apenas uma vida abençoada aqui embaixo, mas uma vida eterna de alegria e descanso eterno, porque essa é a terra que o Senhor jurou dar para mim e dar para você, a Canaã celestial, a Canaã que um dia os judeus tomaram posse dela, literalmente, mas que essa terra, espiritualmente falando, é o céu para nós que estamos aguardando a volta de Jesus Cristo. Pastor, mas essa alegria só é no céu? Não. O Senhor tem uma vida abundante para te dar aqui embaixo. Porque o Senhor, Ele nos chamou para viver uma vida plena. Mas para isso eu e você precisamos entender que Ele tem essa vida para nos dar. Mas vem comigo na história do Êxodo. Começa a saga do Êxodo. Começa a história da saída do povo de Deus. E para que eles pudessem sair daquela terra, a palavra de Deus, ela vai nos levar lá em Êxodo capítulo 12, que fala a respeito da instituição da primeira Páscoa. Se você quiser abrir, vamos abrir comigo. Êxodo capítulo de número 12. E aí é o assunto central que eu quero tratar nessa noite. Eu precisei falar isso para você até aqui, para você entender o porquê foi estabelecida a Páscoa. A Páscoa ela foi estabelecida como a saída do povo de Deus daquela terra, do Egito. E o Senhor disse para o povo assim, eu não vou ler o texto ainda, é Êxodo capítulo 12, mas o Senhor ele se utiliza dessa instituição da Páscoa, essa comemoração da primeira Páscoa, para poder manifestar libertação na vida do povo de Deus, para poder tirar eles como forte daquela terra de opressão, daquele lugar de sofrimento que eles guardavam ressentimentos e eles estavam vivendo uma opressão, uma prisão. O Senhor então fala para eles assim: olha, vocês vão comemorar a Páscoa, que quer dizer liberdade. E ali eu vou ler com você aqui Êxodo capítulo 12, verso 1 em diante. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Deixa eu ir explicando aqui, para um pouquinho. O Senhor ele fala algo para Moisés, ele dá uma palavra para o libertador.
Moisés ele viveu no palácio, ele cresceu. A Bíblia diz que Moisés, ele ficou sabendo que ele não era egípcio, mas ele era judeu, e que o povo que estava sofrendo era o mesmo povo dele, era sangue do sangue dele. E ele não conseguiu então morar mais no palácio. Ele abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó, e ele vai viver junto com o povo hebreu, lá cativo e escravo. E ele começa então a entender o seu propósito e o seu chamado. Então começa essa saga da saída. E você conhece a história, já passou aí na novela da Record, você já deve ter assistido O Príncipe do Egito, que é um desenho muito abençoado que você pode apresentar para o seu filho. Príncipe do Egito, que é um desenho fantástico, que fala sobre a história do Êxodo, fala sobre Moisés como príncipe do Egito. E ali, Moisés, na verdade, ele começa a entender o seu propósito e ele tem acesso ao palácio. Ele pode ir falar com Ramsés, ele pode entrar lá e falar com ele, falar: olha, Deus falou comigo para você libertar o povo, Ramsés. Deus quer libertar o seu povo, o Senhor está ouvindo a oração desse povo. O Senhor está ouvindo esse povo clamar, e Deus ouviu e me levantou para tirar esse povo dessa terra. Você precisa abrir mão desse povo. E aí você conhece a história, talvez, você que já viu, Moisés, ali o Ramsés, ele endurecia o coração e ele não liberava o povo. E o Senhor então decidiu enviar as pragas para que pudesse ali quebrantar o coração de Faraó. E ali o Senhor, ele declara para Moisés e para o povo, através daquelas pragas, e na última praga, eles iriam sair daquele lugar, e o povo deveria comemorar a Páscoa. E aqui está o texto que fala sobre isso. Por quê? Porque para os judeus, por isso que ele fala assim: e este mesmo mês vos será o princípio dos meses. O mês de abril, de maio, na verdade é considerado ali o início do ano para o povo judeu. Por quê? Porque o Senhor estava libertando eles daquele passado de sofrimento. Então o ano para eles, ao contrário de nós, começa em janeiro, estava começando a partir de abril, porque era o ano da libertação, o mês da libertação. E o Senhor pede para eles uma coisa, fala assim: olha, fala a toda a congregação de Israel, que no dia 10 do mês de abril, como se fosse o mês de abril, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para cada um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das vidas que moram ali. Conforme o comer de cada um, vocês vão fazer a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito, ele tem que ser sem mancha, sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas das cabras. E vocês vão pegar esse cabrito no dia 10, esse cordeiro, e vocês vão guardar ele até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Deixa eu te explicar algo aqui. Durante 4 dias, o cordeiro era examinado minuciosamente para saber se ele tinha alguma mancha, se ele tinha algum defeito, se ele tinha algum problema. Era algo minucioso, cuidadoso. Tinha que ser um cordeiro perfeito, um cordeiro novo, um cordeiro que era puro. Porque se você pegar aí um cordeiro, um cabrito que já está um pouquinho velho, ele vai ser meio marrento, ele vai estar amarrado em você, vai dar cabeçada em você, vai ou não vai? Você que cria ele, Quando ele é novinho, não. Então, a palavra de Deus fala que ele, além de ser novo de 1 ano, ele tinha que ser minuciosamente examinado. E ali, esse cordeiro, esse cabrito, eles tinham que ser guardados até o 14º dia para ser imolado, morto à tarde. E aí no verso 7 continua: e tomarão do sangue e colocarão nas vergas das portas, nas casas em que o comerem, e naquela noite vocês vão comer a carne assada no fogo, com pães ásperos, pães sem fermento, e com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, vocês vão queimar no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos
os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. O que é a Páscoa do Senhor? Cordeiro assado, com pães sem fermento, com ervas amargosas, né? Eles teriam que comer, eles teriam que tirar todo o sangue daquele animal, aspergir nos umbrais e nas vergas das portas, e fazer um churrasco de cordeiro, para que eles pudessem comer ele com ervas amargosas e com os pães sem fermento. Irmãos, nós respeitamos, entendemos a questão cultural, mas a palavra de Deus diz que não era pecado comer carne na Páscoa. Eu quero aqui desmistificar algo. Talvez algumas pessoas, elas, por tradição, elas fazem a quaresma, né, que é os 40 dias de jejum. Elas não comem carne. Elas simplesmente na Semana Santa elas vão lá e comem peixe, carne branca, peixe, né? Então não é pecado você comer a carne. Você pode querer comer o peixe por uma questão saudável, porque a carne do peixe é mais saudável, mas não que seja pecado errado. Aqui o Senhor fala para o povo assim: ó, vocês vão assar um cordeiro, vocês vão comer churrasco, vocês vão comer carne de cordeiro. E ali o Senhor fala para eles assim: vocês vão comemorar a Páscoa. Essa é a Páscoa do Senhor. Para o povo judeu, Páscoa era eles assar o cordeiro, comer com pães ázimos, ervas amargas, e pegar o sangue do cordeiro, colocar nos umbrais das portas e nas vergas, para que quando o Senhor mandasse a última praga e mandasse ali o anjo da destruição, as casas que estivessem marcadas com sangue, elas seriam poupadas. Por isso que Páscoa vem do termo hebraico Pessah, passar por cima. O anjo da morte viria e passaria por cima daquela casa sem atingir as casas que estavam marcadas pelo sangue do cordeiro. E ali eles teriam livramento, e eles poderiam sair da terra do Egito são e salvo da silva. Eles poderiam sair dali com vida, guardados pelo Senhor. E essa foi a Páscoa do Senhor. Aí a palavra de Deus, ela vai dizer, e eu quero ler com você também o verso de número 27, para a gente pular um pouquinho. A palavra de Deus vai dizer no verso 27 assim: então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, e ali comemorou-se a Páscoa. Páscoa não é coelho, Páscoa não é ovo de chocolate, Páscoa é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Páscoa é Jesus, Páscoa é a ressurreição. Todos os elementos da Páscoa para o povo judeu, eles já apontavam para Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro, e é por isso que eu li o texto de Coríntios. Eu só falei aqui desse texto de Êxodo para nós entendermos os elementos da Páscoa, entendermos a primeira instituição da Páscoa, que na verdade Páscoa começou aqui, lá no Egito, com Deus falando para o povo assim: eu vou libertar vocês, e vocês vão comer o cordeiro, vão comer ele com todos os seus utensílios que eu já disse aqui, com as ervas amargas, pães ázimos. Vocês vão comer e vão sair, após comer o cordeiro, vocês vão comemorar a Páscoa e sair da terra do Egito para a terra de Canaã, que eu prometi para vocês. E esta é a Páscoa do Senhor. Então, para o povo judeu, todos os anos eles comemoram assim, anualmente. É interessante lembrar que, além de ser uma festa muito importante para o povo judeu, nesse sentido, nesse formato, que eles ainda matam o cordeiro, eles ainda fazem o cordeiro dessa forma, e eles contam a história da libertação do povo hebreu. Todos os anos o povo judeu faz isso. E é interessante dizer que, juntamente, logo após a comemoração, ao sentar para comer a Páscoa,
para celebrar a Páscoa, eles entram numa festa muito conhecida durante 7 dias, que é a festa dos pães asmos, ou seja, que é a festa dos pães sem fermento, né? Que ali, logo em seguida, após a instituição da Páscoa, após eles comerem a Páscoa, vem a festa dos pães asmos. O judeu comemora assim, mas e o povo cristão? E o cristianismo? E nós? Será que nós comemoramos no mesmo formato do povo judeu? E aí eu vou lá voltar para onde nós lemos o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 6 em diante, que fala: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Limpai, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa. Sim, o cristão tem que comemorar a Páscoa? Precisa. Paulo fala assim: pelo que façamos festa. E hoje nós estamos aqui celebrando uma grande festa da Páscoa nessa noite. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, não com o fermento antigo, com o fermento da maldade, né, da malícia, mas com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer aqui nessa noite é que o cordeiro que foi morto lá atrás apontava para Jesus Cristo, que morreria e que daria a sua vida por toda a humanidade. Assim como o cordeiro foi imolado lá no Egito há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo também, como um cordeiro puro, sem pecado, sem mancha, ele entregou a sua vida por nós para morrer na cruz do Calvário. E o sangue de Jesus, assim como o sangue daquele cordeiro, além de ter um símbolo de purificação, de perdão e de livramento, o sangue de Jesus, ele também tem o poder de nos libertar, de nos remir e de nos perdoar. Olha que coisa linda, irmãos. Esse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, igual João Batista disse, quando ele estava batizando no Rio Jordão, ele olhou para Jesus, quando Jesus veio para ser batizado, para que se cumprisse a justiça de Deus. João Batista olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque Jesus ia ser imolado e morto. E é interessante que o mesmo Cordeiro lá que os judeus mataram, eles mataram à tarde, Jesus entregou a sua vida. E ele disse: está consumado, na sexta-feira, às 3 horas da tarde. Você vê que tudo apontava para Jesus. Os pães asmos representavam um pão sem fermento, sem maldade, sem malícia. Que na verdade o povo que prendeu Jesus era um povo fariseu, eram os homens do sinédrio, da alta corte. Era um povo que tinha o seu coração cheio de malícia, cheio de maldade. Eles se alimentavam daquele pão, mas o coração deles estava cheio de maldade. E Jesus fala para nós, Paulo fala para nós através do texto de Coríntios, que agora nós íamos participar, não do jeito que eles participaram, cheio de maldade. Eles mataram Jesus na Páscoa. Um dia que era para soltar um homem inocente, eles decidiram soltar um ladrão, um homem que era um agitador. Por isso que Pilatos olhou e falou assim: em ocasião da Páscoa, vocês querem que eu solte, eu posso soltar um prisioneiro? Vocês querem que eu solte Jesus, rei dos judeus, ou que eu solte Barrabás? E o povo gritou bem alto: Barrabás. E prenderam o inocente, mataram o inocente e soltaram um ladrão, um agitador. E ali aquele povo cheio de maldade, cheio de, sabe, coração pecaminoso, eles comeram a Páscoa tramando matar Jesus. E Paulo fala: não participem desse pão com o coração cheio de maldade, mas participe agora com os asmos da sinceridade e da verdade. Que o meu e o teu coração possa estar cheio de verdade e de sinceridade. Porque alguém que foi inocente morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Jesus Cristo, eu digo categoricamente que Ele é o nosso Cordeiro Pascal.
Ele é aquele que foi imolado, que foi morto, que deu a sua vida por nós. A sexta-feira da paixão celebra a morte de Jesus pelos nossos pecados. A palavra diz, irmãos, que Jesus Cristo é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que compareceu mudo diante dos seus tosqueadores. E Ele não abriu a sua boca, Ele entregou a sua vida por nós. Cada algoz tirou uma casquinha, flagelando Jesus. Amém. Com aquele chicote que tinha pontas de osso quebrado na ponta daquele chicote. Por isso que quando eles batiam em Jesus com aquele chicote, tiravam pedaços da carne de Jesus. Então cada algoz ele tirou uma casquinha deste cordeiro inocente que foi conduzido ao matadouro por causa dos pecados dele? Não, por causa do meu e do seu pecado. Porém, este mesmo cordeiro foi humilhado, desprezado, meu Deus, ele vai voltar exaltado como leão da tribo de Judá, como Rei de reis e Senhor de senhores, como diz Apocalipse 5, versos 5 e 6. O cordeiro é o símbolo de mansidão e inocência. Jesus Cristo é o cordeiro manso, inocente, submisso ao Pai. Ele mesmo disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, como diz Mateus 11, 29. Na Semana Santa, irmãos, nós não celebramos o coelhinho da Páscoa. Aleluia. Criado pelos capitalistas para movimentar o mercado de chocolates, mas sim o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu quero que você aprenda o seguinte: existe o Cordeiro de Deus nas Escrituras. A palavra de Deus usa essa expressão Cordeiro de Deus, dá a ideia de um inocente, não só, eu posso dizer aqui, de um inocente, mas da mansidão de Jesus Cristo. A Bíblia diz também do seu sofrimento vicário em caráter de substituição. Ele foi designado para o sacrifício pelo próprio Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que Ele foi morto no meu e no seu lugar. Éramos nós para morrermos pelos nossos delitos e pecados. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A palavra de Deus diz que nós estávamos afastados de Deus. Era necessário que alguém inocente, santo, pudesse entregar a sua vida por nós. Irmãos, nós tínhamos um abismo entre nós e o nosso Deus, mas Jesus, Ele foi a ponte de conexão, Ele foi a ponte de ligação entre nós e o nosso Deus. Jesus Cristo, quando Ele viveu a morte substitutiva, o sacrifício vicário, Ele deu a sua vida, se colocando como objeto de vergonha do meu e do seu lugar. Éramos nós para estarmos lá, mas Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele sofreu para que a gente pudesse ser hoje justificado. Ele doou todo o teu sangue para que eu e você pudéssemos hoje verdadeiramente fazer memória disso, como alguém que doou o seu sangue para nós vivermos a redenção e a libertação de toda a mancha de cédula de pecado que havia contra nós. Glória a Jesus Cristo, aleluia. Ele é o nosso Senhor e Deus. Segundo informações de historiadores, os cordeiros selecionados para o sacrifício da Páscoa eram postos a pastar nos campos que circundavam Belém. Aleluia. E assim, pela providência de Deus, foi concedido àqueles pastores estarem presentes no nascimento do Cordeiro de Deus. Ainda, segundo os historiadores, aqueles animais nascidos aos 14 de Nissan, que é o mês de abril, à tarde, eram selecionados pelos judeus piedosos para serem oferecidos um ano depois como Cordeiro Pascal, como diz Êxodo capítulo 12, verso de número 6. Isso significava que o Cordeiro Pascal deveria morrer no dia do seu nascimento à tarde. Exatamente isso aconteceu com Jesus Cristo, Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo, quando Ele morreu naquela Páscoa, à tarde, aleluia, Ele doou a sua vida por nós. De acordo com Êxodo 12, verso 5, o Cordeiro Pascal deveria ser sem defeito. Em 1 Pedro 1, 18, 19, Cristo é o Cordeiro sem defeito, que derramou sangue pelos pecadores, pelos nossos pecados, aleluia. Em João 1,29, a Bíblia diz que no dia seguinte João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso Cordeiro. Jesus é aquele que deu a vida por nós. A palavra de Deus fala, irmãos, que em lugar de um ovo e de um coelho tem um cordeiro. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa ressurreição. Jesus é a nossa esperança viva. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade, de bondade e de fidelidade. Então, Páscoa é isso, querido. Agora, o que eu preciso fazer? Sabe, quando a gente prepara uma mesa como essa, aqui estão os elementos da ceia. E o porquê que nós celebramos a ceia? Porque Jesus, na noite que Ele comeu a Páscoa com seus discípulos, na quinta-feira, antes dele ser preso, Ele comemorou a Páscoa com seus discípulos. E ao comer a Páscoa, que era o cordeiro assado, e contar a história de libertação que o povo de Israel viveu lá no Egito, Ele estabelece então, no lugar da Páscoa, a Santa Ceia. Jesus, Ele troca a Páscoa pela ceia do Senhor. Então nós celebramos a Páscoa fazendo um memorial, fazendo memória do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Porque o povo judeu comemora a Páscoa da antiguidade, a Páscoa com o cordeiro assado, por tudo aquilo que a gente já disse aqui. Mas Jesus, no Novo Testamento, Ele declara que nós precisamos agora participar do pão e do cálice, que nós precisamos ter parte no corpo e no sangue dele. Ou seja, o pão representa o corpo e o sangue dele é representado pelo suco de uva que nós tomamos aqui, que para os judeus era um vinho sem fermento. Então, querido, Jesus, Ele estabelece a Páscoa. No lugar da Páscoa, Ele estabelece a ceia, melhor dizendo. E é por isso que nós fazemos essa mesa linda, porque nós vamos participar da ceia do Senhor. Porque Jesus, Ele estava ali agora criando e estabelecendo um novo pacto. Por isso que Ele diz assim: um novo pacto eu faço com o meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Então, a Páscoa para nós é comemorarmos a ceia e fazermos o memorial do Senhor Jesus Cristo. Isso é Páscoa. Estamos aqui hoje celebrando a Páscoa. Sabe, querido, e fazendo e traçando um paralelo com relação a isso, nós só podemos viver uma liberdade e uma bênção tamanha quando nós olhamos para Jesus e reconhecemos que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Amém, glória a Deus. Nós só podemos viver a verdadeira liberdade, que nós vamos nos sentir livres, abençoados, felizes, plenos, quando nós observarmos o sacrifício vicário de Jesus, e o seu sangue que foi vertido, e o seu corpo que foi flagelado, se colocando como um objeto de vergonha em nosso lugar. A palavra de Deus diz que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pastor, o que eu preciso fazer para eu ter contato com esse Deus? Você reconhecer o sacrifício de Jesus. Amém. Você entender que Ele morreu por você, que Ele deu a vida por você. Você entender que Páscoa fala de uma nova vida, fala de libertação, de redenção, de um novo caminhar, de um novo proceder. Páscoa fala de esperança para vivermos uma vida plena e abençoada. É por isso que essa semana, que é considerada como a Semana da Paixão, foi por ocasião de dois eventos: Páscoa e crucificação e morte de Jesus. Só que não foi só isso, não foi só morte,
A palavra fala que também foi ressurreição. A palavra diz que Jesus foi preso numa quinta-feira. A palavra de Deus diz que ele foi morto numa sexta-feira. A palavra de Deus diz que houve o sábado do silêncio. Mas a palavra de Deus diz também, aleluia, a palavra de Deus diz também para nós, que quando foi no domingo, pela manhã, o Senhor Jesus ressuscitou. O Senhor Jesus trouxe vida, e junto com a vida dele esperança, alegria, porque na verdade ele não mentiu, ele fez uma promessa, ele cumpriu essa promessa. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que não está acabado para mim e para você. Que seja o que for que você e eu estamos passando, ainda há esperança. Porque se o Cordeiro de Deus que foi morto ressuscitou, nós também podemos viver a ressurreição dos nossos sonhos. Nós podemos também viver a ressurreição dos planos de Deus na nossa vida. Talvez você olhe para você e fale, nasci para sofrer. Não, Jesus deu vida para você. Ele morreu para você, para que você venha viver uma vida abundante aqui nessa terra. Ele te perdoou, Ele te remiu, Ele te salvou, para que você vivesse hoje uma história linda, de milagre, de poder, de unção, de reconciliação e de perdão, para que o nome de Jesus seja glorificado. Sabe, irmãos, é noite de você viver uma nova vida. Amém. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você olhe e fale assim, pastor, a minha família está desmantelada. Deus pode trazer restauração para a tua família. Pastor, a minha vida está acabada. Olha, eu estou com meu coração aqui pequenininho, eu estou triste, tão triste. Jesus, ele morreu para você ter alegria hoje. Sabe, talvez você olhe e diga assim, eu já não tenho mais esperança. Ele deu a vida dele por você, para que a esperança nasça dentro do teu coração. Então é noite de mudança. É noite de você viver essa mudança na presença de Deus. Celebremos hoje a nossa Páscoa. A Páscoa da redenção, da libertação que há em Cristo Jesus. Ele se sujeitou ao Pai e foi obediente até a morte de cruz. Todo mérito, irmãos, todo mérito e exaltação tem que ser para Jesus Cristo. Foi Ele que morreu por nós. E isso é baseado na submissão dele com relação à ordenança de Deus. Deus escolheu ele e preparou ele já antes da fundação do mundo, para que ele pudesse entregar a sua vida por toda a humanidade. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, há um desejo de Deus, é de te dar vida e vida eterna. Vida feliz, vida plena, vida abundante. Se o seu coração está aqui hoje, quebrado, triste, magoado, o Senhor pode mudar tudo isso. Deus pode restaurar e transformar. O Senhor quer alegrar o seu dia, os seus dias. O Senhor quer trazer bênção para a sua vida, para a sua família. O Senhor, Ele quer manifestar essa bênção que foi da libertação. Ele quer fazer com que aconteça na minha e na tua vida. Mas a única forma de se cumprir em nós é nós observarmos aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que a todos quantos receberam o Filho de Deus, o Senhor também os fez, os tornaram. O Senhor também fez com que cada um que recebeu o Filho de Deus se torne filho de Deus, ao que crê no nome de Jesus Cristo, o unigênito do Pai. E como que eu faço isso? Eu tenho que crer com o meu coração para a justiça, e eu preciso fazer confissão com a minha boca, para que os meus pecados sejam perdoados. E daí então eu possa receber todos os benefícios da cruz do Calvário, que Jesus cravou lá naquela cruz. A palavra de Deus diz que Ele rasgou a cédula do pecado que havia contra nós naquela cruz. Além de rasgar a cédula de pecado, Ele cravou no madeiro, também colocando exposto ali, para que o Satanás, para que todo o poder do pecado, ele fosse ali tão somente dissipado, envergonhado. E a palavra de Deus diz
que o Senhor tomou a chave da mão do diabo, a chave do inferno. E ali a palavra de Deus diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno? A tua vitória. Porque Jesus, Ele disse: está consumado. E quando Ele disse está consumado, acabou o diabo. O nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. O nosso maior inimigo, irmãos, são os nossos questionamentos, os nossos porquês. Porque Satanás já foi vencido na cruz do Calvário. Satanás já foi vencido quando Jesus disse: está consumado. Quando Jesus ele foi até o fim, porque Ele olhou para mim, Ele olhou para você. Por isso, Ele doou a sua vida, não apenas para os judeus, mas por toda a humanidade. Jesus viu a minha vida e viu a tua vida. Ele enxergou a mim e enxergou a você. Pastor, onde está escrito isso? João capítulo 17. Jesus, quando está orando a oração sacerdotal, Ele fala assim: Pai, eu peço não apenas por estes, mas eu peço e eu oro por todos aqueles que ainda hão de crer em mim, por intermédio da sua palavra. A palavra de Deus está sendo pregada. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu para te dar vida. Ele foi o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, que foi colocado como objeto de vergonha e deu a sua vida por nós. Então, quando eu e você entendemos a palavra, aceitamos a Cristo, meu irmão, você pode ter certeza que nós vamos viver todos os benefícios da palavra de Deus. Nós vamos nos tornar filhos de Deus. E nós vamos ser eleitos, escolhidos para vivermos os benefícios de toda a morte e sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A única maneira da gente viver esses benefícios e viver a oração que Jesus fez: eu oro não apenas por estes, mas por aqueles que ainda hão de crer em mim por intermédio da sua palavra, é dando uma resposta para a palavra de Deus. Eu não sei se você está aqui hoje, se você está afastada dos caminhos do Senhor, se você não aceitou a Jesus ainda como Senhor da tua vida, mas o convite e a oportunidade, ela está colocada na sua porta. A oportunidade de você viver algo novo na tua vida, ela é dada pelo Senhor Jesus. Porque você ouviu a palavra, e quando nós ouvimos a palavra, a oportunidade nos é dada. Talvez você olhe e fale assim: pastor, eu não estou vivendo ainda do jeito que eu deveria viver. Eu preciso desse algo novo, eu preciso de Jesus na minha vida. Querido, se você ouviu a voz de Deus, não endureça o teu coração. Porque a palavra de Deus diz em Apocalipse: se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Se nessa noite, sabe, você está ouvindo o Senhor bater na porta do teu coração, abra a porta, deixa Ele entrar e fazer morada na tua vida.